Boa noite, Luizinho. João Pedro Souza, Rádio FEC. Luizinho, a equipe do Fantasma conseguiu pressionar a equipe do Londrina do início ao fim do jogo, conquistando 3 pontos importantes nessa Série B e também conquistando a maior vitória do Clássico nos últimos anos. De certa forma, uma equipe que já enfrentaram 5 vezes agora, né, facilita de certa forma em alguma parte da preparação para essa partida de hoje? Bom, boa noite. Legal, fiquei sabendo agora desse número aí com relação à elasticidade do placar. Claro que a gente não foca nisso, mas é um dado bom quando a gente está na vantagem, né? Eu falei internamente que esse é o jogo que a torcida mais gosta de ganhar por se tratar de um clássico, né? E ganhar com um placar de 3, né, torna mais prazeroso ainda. Então ficamos muito felizes por essa marca aí, por a gente ter alcançado essa vitória que se eterniza, né? Essas vitórias assim mais alargadas nos clássicos, ela vira um marco, sobretudo para o torcedor, para os historiadores, enfim. A gente fica muito feliz por mais uma marca importante aqui no Operário. Com relação à pressão que você falou que nós fizemos o tempo todo, algo que eu estava falando internamente, você só consegue pressionar o tempo todo se nas trocas o time continuar fazendo o que estava fazendo antes das trocas. Então, isso diz muito a respeito do nosso grupo, né, dos nossos jogadores. Os que iniciaram forte, os que entraram mantiveram nessa força. E a gente fica muito feliz. Nós, enquanto treinadores, assim, esse é o grande desafio, fazer com que todo mundo pense a mesma coisa, né? E por vezes, quando um time às vezes está em alta e aí nas trocas ele cai e ainda tem muito jogo, Série B o adversário troca também, eleva o patamar, então a gente está conseguindo ser bem constante com relação a isso. Isso é algo assim que a gente tem de muito valor no nosso trabalho hoje. A outra foi com relação à preparação. Sim, porque, como você falou, foi o quarto jogo. Por exemplo, a nossa equipe foi a mesma equipe que iniciou contra na Copa do Brasil lá, poucas mudanças também das finais. A equipe deles com mais mudança dos que iniciaram, mas praticamente o mesmo grupo, só o Everton que não estava nos últimos jogos e o Rodrigues, o ponta, os demais. Por exemplo, não jogou o Kevin, mas jogou o Monteiro. Algumas trocas que eles fizeram, não jogou o Vitinho, mas jogou o Rafael Tavares. Enfim, não jogou o Gilberto, jogou, enfim, todo estava praticamente o mesmo grupo. Dessa vez, há mais variações do que das outras na forma deles jogarem, mas também não muita coisa que nos surpreendesse tanto. E claro que facilita, porque nós temos algumas referências, né? Nós temos tantos jogos para trás, como os que nós analisamos nesse trecho desde a Copa do Brasil, e nesse sentido aí ele facilita o entendimento de como ele joga. Luizinho, boa noite. Anderson Lima aqui da Rádio Clube. Luizinho, o Operário hoje conseguiu neutralizar bem o Londrina. Qual foi o principal ponto estudado do adversário durante essa semana para conseguir um resultado tão positivo? E outro ponto que foi questionado foi as finalizações. Hoje o Operário conseguiu marcar até 4 gols, né? Um foi anulado, mas saiu com uma apresentação digna de um ataque poderoso como é o Operário Ferroviário. Boa noite novamente. Bom, boa noite. Hoje, assim, eu posso falar sobre isso porque a gente pode mudar a estratégia, a forma de jogar de acordo com o adversário, né, para não estar aqui entregando as nossas ideias. As últimas 4 partidas antes do jogo de hoje, nós viemos construindo com 4, com a linha de 4 e um volante pela frente. E aí hoje a gente voltou a construir com o Índio entre os dois zagueiros. E nós arriscamos hoje, na última partida, o time do Londrina, ele vinha marcando um 4-4-2, como o Juventude jogava com 3 zagueiros, eles passaram a marcar um 4-3-3, 3 atacantes marcando os 3 zagueiros de Juventude. E no segundo tempo da final lá, a gente teve um pouco de dificuldade, porque eles subiram com 3 para pressionar a nossa construção com o Índio. É tanto que a partir dali a gente começa a variar mais o nosso jogo, porque a nossa construção com 3 já estava começando a virar, né, um gatilho de pressão para os adversários. E aí nós trabalhamos muito hoje, a gente não passar para construir com 4 e trabalhar essa flutuação. Ora o Índio numa construção com 3, quando ele subisse com 3, o Índio tomava frente, a gente passava a construir com 4, e não era algo fácil de fazer. Uma outra alternativa hoje era nessa construção com 3, os laterais estarem mais baixos para a gente tentar rodar essa bola por fora. E se a gente conseguir superar os 3 atacantes deles, a gente passava a atacar 7 contra 7. E aí o Bosco Diniz tinha que estar próximo também para a gente poder romper esses 3 marcadores. Era algo que poderia nos dificultar na pressão da nossa primeira fase de construção, mas a gente conseguiu ter muito êxito nisso aí. É tanto que a gente teve mais posse, a gente conseguiu sair muito da pressão, criamos. E com relação às finalizações, graças a Deus, o jogo hoje virou para uma vitória com muitos gols, mas nós íamos criando bastante, né? É desafiador e é difícil para o treinador, e não, assim, pode parecer uma defesa, mas não era uma defesa, posso falar hoje depois dessa vitória, e assim, eu não vou dizer, a minha função é colocar o jogador inútil no texto do campo e a partir dali é com eles. Não é bem assim, é porque às vezes a bola não entra com naturalidade, né? E nós, o que deixava mais
O que nos deixava com mais confiança é que as chances perdidas eram através de muito boas criações, né? Com boas jogadas elaboradas, não jogadas aleatórias. E aí, assim, o que eu falei anteriormente para eles, confiança só se adquire com vitória, e um ou outro que está perdendo confiança só vai adquirir fazendo gol. Né? Então foi uma ótima oportunidade para manter confiança em alto. E uma coisa que eu venho tentando trabalhar com os meus jogadores, com os nossos jogadores do Operário, é que a gente tem que manter confiança na forma de jogar. Entre ganhar e perder, em algum momento nós vamos perder, em algum momento nós vamos empatar. Né? Agora a gente tem que manter intacta a nossa forma de jogar. Né? Porque aí a gente pode ter uma possibilidade assim, de manter num período longo de tempo, né, mais vitórias em paz do que derrota. Boa noite, Luizinho Lopes Matheus Pedroso, da Rádio CBN Ponta Grossa. Luizinho, vitória convincente hoje. Tudo que você trabalhou deu certo ou teve uma outra coisa que você acredita que possa melhorar? E como fazer também para dar mais confiança para os atacantes, para os centroavantes, né? Que não, eles estão ansiosos para marcar. Até marcou, porém não valeu. Mas como trabalhar na cabeça deles isso? E uma pergunta rapidinho, se me permite, a importância do teu elenco defensivo. Hoje entrou o Klaus, entrou muito bem, né? A gente sabe que o Miranda é o titular, mas a gente viu o desempenho do Klaus, que entrou muito bem na partida. Sim, só fazendo uma correção aqui, na verdade, passando mais uma informação, em 56 anos foi a segunda maior vitória na história contra o Londrina. 3-0, a maior tinha sido 4-0. Com relação, vamos lá, de trás para frente, com relação ao Klaus. O Klaus foi contratado para isso, para quando ele estivesse em campo, ele jogasse como ele jogou. É um zagueiro muito sério, que em bola dividida ele não costuma perder dividida. Sobre pressão, joga simples, mas sem estar com pressão, colocou em prática as nossas ideias. É um zagueiro de imposição física, mas se adaptou à nossa forma de jogada e sair tocando desde trás, né? Então fez um grande jogo, um jogo limpo, e a gente fica muito feliz por isso, né? O Miranda vinha jogando no nível de qualidade muito alto, aí entra um outro zagueiro e joga nesse nível. Então, para a gente, enquanto treinador, é o melhor, e eles que tenham paciência, né, e que continuem, né, nessa briga, nessa disputa sadia, que o Operário fez boas contratações para isso, né, para quando eles estiverem dentro de campo, eles entregaram o melhor. Com relação aos atacantes, a gente vem dividindo bastante os gols. Pablo tem 3, Bosquilha já foi a 6, Aile agora tem 3, Diniz tem 4, enfim. A gente está com bastante gente ali conseguindo colocar a bola para dentro do gol. Nas últimas partidas nós não tínhamos feito. É trabalho, é continuidade. A gente vem trabalhando bastante. E vamos ver assim, no final da temporada, né, com relação a essa quantidade de gols que eles vão fazer, né? Mas eu acho que hoje, assim, um ponto principal que a gente também tem que dar muita importância é que vem tomando muito pouco gol, né? Por exemplo, nas últimas, depois do jogo do Vila, a gente não tinha mais tomado gol contra o Fortaleza, contra o Fluminense, Vitória sem tomar gol novamente. As últimas 2 partidas, eu acho que de 14 ou 15, nós só tomamos gol. Falando dessa sequência da Série B, porque só tomou um gol contra o Sampaio, né? Só para a gente tentar dividir ali mais ou menos os defensores, até goleiro que está dentro de campo. Nós tomamos um gol contra o São Bernardo e os gols do Vila, eu acho que num trecho de 14 ou 15 jogos. É uma sequência muito grande em jogos de alto nível, tomando pouco gol, né? Então, mas isso diz a respeito de um todo, não são dos 2 zagueiros, do goleiro, dos laterais, dos volantes. A gente tem uma marcação zonal que todo mundo é de fundamental importância para quando a bola está na frente da área, a gente está bem organizado, quando está do lado, a gente está bem organizado também no nosso funil, nosso preenchimento de área. Isso diz a respeito de um trabalho em equipe, né? E não de zagueiro, de goleiro, de lateral, enfim, é de um todo. Sim. Não, eu acho que foi uma partida. Falar de perfeição, a gente tem que sempre estar ajustando algumas coisas. Hoje se vocês pararem para perceber, eu vou vibrando enquanto treinador. O gol de Bosquilha foi uma jogada que a gente vem trabalhando aquela bola entrar ali. E a gente tinha alguns gatilhos de bloqueios, então foi mais um gol de bola parada em jogada trabalhada. Aquela bola do Ailon lá, a gente conseguiu deixar ele livre no rebote e poderia ter sido mais um gol de bola parada. Nós tivemos alguns laterais dentro do campo que para vocês não podem parecer uma jogada ensaiada, mas que foram jogadas ensaiadas que terminaram em finalizações, que a gente vai analisar individualmente. Já essas aí eu não vou passar, porque aí pode virar um estudo para o adversário. Assim, nós vamos passando para o 4º mês do trabalho e hoje todo mundo estuda muito, todo mundo. E a gente tem que ter algumas inovações, sem o adversário perceber, de jogadas de escanteio, de lateral, de falta. Nós fizemos uma jogada hoje com o Moraes, que poderia ter sido um golaço do Diniz. Nós tivemos 3 jogadas ensaiadas hoje que a gente conseguiu terminar a jogada. Fez um gol e 2 que não foi gol, mas que foram lindas as jogadas. Né, jogadas que a gente trabalhou bastante durante a semana, que num lance desse, como foi o gol do Vila lá, que foi uma jogada ensaiada, o maior número de gols na Série B já passou a ser de bola parada. E a gente já tem aí no trecho curto 3 gols de jogadas ensaiadas. Um gol do Diniz, 2 gols do Diniz e o gol do Bosquilha hoje.
Luizinho, mais uma pergunta, por gentileza. Essa atuação do Operário seria um modelo ideal do que você espera desse elenco? E o que pode ainda ser explorado como melhorias aí no time do Operário na sequência da temporada? Eu acho que do começo ao fim, o jogo lá contra o Coritiba foi lindo de se ver. Eu acho que o jogo de hoje também fez um jogo espetacular, do começo ao fim, né? Todas as trocas foram para frente. Eu acho que do início ao final a gente foi muito soberano no jogo, muito mesmo, com todo respeito ao adversário. Hoje foi o nosso dia. Vitória sem tomar gol, com muitos gols, com desempenho, com performance, com muitas jogadas ensaiadas, com bola parada, com laterais. Hoje foi um dia de realização do que nós estamos fazendo durante todo esse período. Mas ainda tem muita coisa pela frente. Mas a gente tem que se alegrar por hoje, né? Do jeito que a gente se entristece com o dia ruim, hoje foi uma realização assim para a diretoria, para a comissão, para os jogadores. Foi um dia muito limpo, uma vitória muito clara, né? E eu vim o tempo todo cobrando deles para a gente não sofrer gol, para não sujar essa performance de hoje. Então, por hoje, foi uma vitória espetacular. Eu acho que não tem muita coisa a pontuar negativamente, mas a gente nunca deixa de olhar alguma coisa que precisa ajustar. Mas foi uma vitória, assim, serve de modelo e aumentou o sarrafo, né? Mesmo com a dificuldade que às vezes a gente encontra no campo como adversário, a gente consegue botar a bola no chão e fazer um jogo de posse dentro do nosso ambiente, né? Então, assim, foi uma vitória muito linda, eu fiquei muito feliz. Por hoje, eu acho que a gente praticou um grande futebol, um dos melhores da Série B, mas a partir daqui ainda tem muita coisa pela frente, muita dificuldade, há de vir ainda pela frente, a gente precisa ser constante, né? Humilde, continuar trabalhando, tem muita coisa ainda pela frente. Mas por hoje é uma realização assim de uma vitória espetacular. Boa noite, Luizinho. Parabéns pela vitória. Um dos poucos jogadores que eu vejo que ainda estava sendo contestado era o Ailon, né, pelo torcedor, assim, por não estar participando talvez tanto das jogadas de finalização, apesar de eu particularmente achar que ele rouba bolas no campo ofensivo como poucos atacantes. Eu queria que você comentasse desse jogador, que ele tem uma experiência grande, mas ao mesmo tempo está recebendo a tua confiança sobre o papel estratégico dele, né, essa manutenção dele hoje coroado com um gol na persistência, de acreditar na jogada. E, se me permite, se você com a comissão técnica, a diretoria, já tem um planejamento para CRB e Fluminense, 2 jogos fora de casa, se vão tratar como uma viagem única, até porque agora, assim, o Índio lesionou, o Pablo tem tomado bastante pancada. Como que você está trabalhando também, pensando já nessas viagens aí, de 2 jogos importantes? Sim, vamos lá. Com relação ao Ailon, na sua pergunta você fala também da importância. Ailon é um jogador muito inteligente, um jogador muito tático, né? Ele tem muitas funções sem a bola. Na bola parada defensiva e ofensiva ele tem muitas funções também. E assim, ele tem alternado realmente assim grandes jogos que mostram o Ailon que pode potenciar a nossa equipe. Contra o Coritiba lá ele fez um jogo lindo de se ver, contra o Vila ele fez um grande jogo. Dentre outros jogos que ele não foi o destaque, mas ele contribui muito internamente no nosso plano de jogo e taticamente falando. Você falou defensivamente, a gente rouba muitas bolas e consegue transitar para o ataque a partir de muitas bolas roubadas. É um jogador que às vezes você não vê ele muito agressivo para pressionar, mas ele é inteligente para marcar espaço. Ele é um jogador de um QI muito alto. E fiquei muito feliz por ser um clássico, um grande jogo, ele ter marcado e feito um grande jogo. É natural em tantos jogos essa oscilação, né, de alguns jogadores, da própria equipe. Eu acho que a equipe não vem oscilando tanto, mas alguns jogadores individualmente podem oscilar. Só que um jogador desse nível aí, a gente acredita bastante, né, que no próximo jogo ele sempre pode dar uma resposta que ele deu hoje. É claro que assim, não pode se acomodar, né, tem competitividade entre eles, mas que bom que ele deu uma grande resposta. Ele havia feito um grande jogo contra o Vila Nova, um grande jogo, e hoje, graças a Deus, contribuiu muito bem para a nossa vitória. A gente fica muito feliz por isso, porque é um jogador que, se ele permanecer bem por um longo período de tempo, a nossa equipe vai ser mais forte, né? E por isso a gente dá atenção, dá moral, dá confiança, porque é um jogador muito importante para o Operário. E com relação à nossa viagem, sim, a logística é de fazer uma viagem casada, porque só temos 2 dias de um jogo para outro. Nós vamos ter uma sequência bem forte agora. Nós temos, como tem sido, né? A gente vem jogando contra o Fluminense, aí joga contra o Fortaleza, agora vamos ter Chapecoense, CRB, Fluminense, e assim é. Nós temos um jogo importante quarta-feira, para a gente tentar passar para a Copa Sul. E aí depois 2 dias temos CRB, 2 dias temos o Fluminense. É uma coisa cada vez. Vamos dar importância devida para a Copa Sul. Como está sendo o planejamento, vai ser mantido. E vamos para a próxima final que nós temos da nossa vida aqui no Operário, que é o CRB. Depois do CRB, a gente pensa no Fluminense.